Apocalipse capítulo 4, verso 5. Seguimos lendo na palavra do Senhor. Do trono sai relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, e o segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do seu trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã que nós estamos aqui, para poder prestar um culto de adoração, de louvor a esse Deus magnífico, cheio de poder, digno de receber honra, glórias e ações de graça de cada um de nós. Que nós possamos espiritualmente depositar aos pés do nosso Salvador as nossas coroas, depositar o nosso coração, depositar a nossa vida aos pés do nosso Salvador, e poder entoar cânticos de louvor a esse Deus magnífico, poderoso, soberano. E que nossa mente esteja voltada em reverência a esse Deus, e que nós possamos, então, entoar louvores e cânticos de adoração a esse Deus maravilhoso. Então convido os irmãos assentados a adorar a Deus com o hino 18, Santo, Santo, Santo.
Amém? Louvamos a Deus com o hino 527. Gosto de cantar um hino ao sentir cercar meu mar, ao vagar com peregrino para o lar celestial. Mas real prazer no canto sinto ao dar o meu louvor, ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Que prazer ouvir as vozes, coros mil angelicais, dores visas mais atrozes, logo não as sinto mais. Mas real prazer no canto sinto ao dar o meu louvor, ao cantar no dia santo, sábado do meu Senhor. Ouço a voz da natureza a louvar o Criador. Penso a sós com tal beleza, quanto é débil meu louvor. Mas real prazer no canto, hei de ter lugar de amor, ao louvar o Mestre Santo, grande Deus e Redentor. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé para nós louvarmos a Deus com mais um hino. Cante com toda a alegria do seu coração, com todo amor a esse Salvador, a esse Deus Criador que te libertou do pecado.
cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante olhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, vamos orar a Deus para buscar a face do nosso Criador e ficar mais perto dele em oração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o grande El Shaddai, a estrela da manhã, a luz do mundo, o pão da vida, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, exaltado e glorificado seja o teu santo, eterno, maravilhoso e poderoso nome. Nós te exaltamos, te glorificamos e te damos glória, Senhor, porque és o nosso Deus Criador. Te exaltamos, Pai, te glorificamos e nos rendemos diante de Ti, porque és o nosso Redentor, o nosso único e suficiente Salvador. Te glorificamos, ó Espírito Santo de Deus, porque és o nosso único amigo, que não nos abandona, que não nos acusa, que está sempre ao nosso lado, que és o nosso Consolador, que a cada dia nos ajuda e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós te louvamos, Pai, porque Tu estás no mais alto e sublime trono, regendo todas as nações com o Teu cetro de justiça. Nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua soberania e a Tua majestade. Quão grande és Tu e quão maravilhosas são as Tuas obras em nossas vidas. Nós reconhecemos que Tu tens, Senhor, o universo, as galáxias, o sol e a lua, as estrelas, a vida na palma de Tuas mãos. Reconhecemos também, Senhor, que somos fracos, falhos e pecadores. Somos como um grão de areia frente a um oceano, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, tem nos dado a cada dia vida e vida em abundância. Obrigado, meu Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre e porque a Tua palavra é eterna em nossas vidas e em nosso coração. Neste momento, Pai, nós Te adoramos por este lindo e santo sábado que o Senhor separou para nós estarmos em plena comunhão contigo. E eu Te peço, meu Deus, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, que as nossas músicas, as nossas canções, que a nossa oração seja levado pelo Espírito Santo até o Teu trono de graça e o Senhor receba, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Eu Te peço também, Senhor, pela vida dos Teus filhos que estão tristes, cansados, sobrecarregados, acamados, enlutados, aqueles que estão, meu Deus, passando por momentos difíceis, de doença, de enfermidade, de angústia, de depressão, que o Teu Santo Espírito, que o sangue de Jesus neste momento venha acalentar, venha acariciar, venha afofar o colchão, venha estar com os Teus filhos enfermos, meu Pai. Aqueles que estão doentes, meu Deus, seja uma doença física, espiritual, emocional, sentimental, seja na carne, seja no espírito, seja nos ossos, Senhor, nos órgãos vitais, no cérebro, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão, meu Deus, entubados por causa desta maldita pandemia, meu Pai, que no poder do sangue de Jesus, toda obra maligna, toda ação satânica, tudo que não provém de Ti, na autoridade do sangue de Jesus, eu repreendo agora, meu Pai, que toda obra maligna caia por terra em nome de Jesus, que na vida dos Teus filhos, da Tua igreja, nas suas casas, meu Deus, haja somente o Teu carinho, o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão, que não venha faltar o pão em nossas vidas, que não venha faltar, Senhor, a comunhão contigo, que não venha faltar, meu Deus, o amor ao próximo. Nós entendemos que Tu és amor e aquele que não ama, Senhor, não conhece o Senhor. Nos dá, meu Deus, mais amor pelas almas que estão na nossa cidade, as almas que estão ao nosso redor, que haja mais compromisso, que o Senhor derrame o poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que nós venhamos, meu Deus, ser fortes e corajosos na Tua missão e ganhar almas para o Teu reino, Pai. Que haja um comprometimento com a Tua igreja que precisa pregar o Teu evangelho, meu Deus querido. Que nós venhamos estar com a nossa igreja aberta todos os dias, que venhamos chegar cedo, Senhor, para receber as pessoas que estão carentes da Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, restaura a Tua igreja, reaviva a Tua igreja, meu Pai. Não deixa, meu Deus, que ela caia, meu Deus, em nome de Jesus eu Te peço.
que vidas, meu Pai, venham ser restauradas e ganhas através do nosso testemunho. Abençoa os dizimistas e ofertantes. Abençoa a tua casa, meu Deus, que seja próspera e abençoada, que o Senhor derrame chuva de bênçãos sobre as nossas vidas espiritual, financeira e material, para que através também dos nossos recursos nós possamos abençoar tanto a obra quanto irmãos nossos que estão neste momento passando por necessidade. Abençoa, Pai, o pregador desta manhã, que ele venha falar não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Não massageie os nossos egos, Pai, mas pelo contrário, chame o nosso pecado pelo nome, para que nós tenhamos consciência que nós devemos mudar a cada dia para nos parecermos cada vez mais contigo, sejamos teus seguidores não apenas de palavra, mas de ações, Pai. Fica conosco, meu Deus, fala conosco, tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja que confirma essa oração diz: amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Um feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Amém? É uma alegria nós podermos estar mais uma manhã de sábado, podendo adorar, bendizer e engrandecer o nome que está acima de todo nome. É uma alegria nós podermos estar reunidos. Nós sabemos que passamos tempos difíceis, mas o Senhor é por nós. E quem será contra nós? Você que está também em casa, que Deus possa ser contigo, o horário que você estiver assistindo, que Deus possa falar ao seu coração e que o seu testemunho pessoal possa transformar não só a sua vida, como a vida de muitas pessoas que estão ao seu redor também. Nesta manhã especial, um sábado especial, onde nós temos um sábado que é direcionado à recepção. É o sábado que a recepção está fazendo, né? E o tema dessa manhã é relativo a isso, a recepção. E nós estamos vendo aqui as mulheres lindas com essa camisa que receberam aí, né? Com 4 asinhos. Eu queria que cada uma de vocês pudesse falar um azinho da camisa de vocês. Pudesse, pelo menos, falar um. Aí, vocês que estão com a camisa. Amor. Acolher. Acompanhar. E mais um, ó. Atender. Isso. Aí são os 4 azinhos, né? Para quem não sabe, do Maranata também, do ministério aí da recepção, é os 4 azinhos. Dos jovens, é o amar, anunciar, apressar e aguardar. Então, a igreja, em seus ministérios, tem esse recurso, né? Dessa questão principalmente do símbolo do Maranata, né? Que é o cumprimento oficial que a gente tem. E aí a recepção, ela tem esse como amar, acolher, atender e acompanhar. Esse ministério maravilhoso, né, que faz com que muitas pessoas ficam dentro da igreja por conta da recepção. Muitas pessoas ficam dentro da igreja por conta da recepção. Então, para nós iniciarmos o sermão dessa manhã, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus lá em 1 Pedro, no capítulo 4. Pedro, o capítulo é de número 4. E o verso, vamos ler a partir do 8 ao 9. Esperar todos encontrarem. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Lemos o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Amém? Nesse momento, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glórias te damos, Pai, porque até aqui nos ajudaste. Muito obrigado, Senhor, por mais esse santo sábado que o Senhor nos concede. Por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos para te louvar, te adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos porque o Senhor criaste os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. O Senhor nos criaste a tua imagem e semelhança, Pai. E nós estamos aqui com um único propósito, Pai: adorar a esse Criador, esse Redentor, esse nosso único e suficiente Salvador.
Pai, neste momento, nós te pedimos que teu Santo Espírito venha se fazer presente. Que todo louvor, toda adoração e toda palavra, Pai, seja unicamente para te glorificar. Pai, me use como teu instrumento, mesmo não merecendo, mas esvazia de mim. E que a palavra não venha a ser de mim, Pai, mas venha a vir diretamente do teu trono de graça. Por favor, Senhor, que cada pessoa que aqui está possa ter uma transformação completa. Que toda palavra lançada aqui venha dar frutos em seu coração. E que para a honra e glória do teu nome, eles possam anunciar esse maravilhoso evangelho. Que para o louvor da tua palavra, Pai, eles possam pronunciar as boas novas da salvação. Por favor, Pai, que nesta manhã o Senhor fique conosco, que os teus santos anjos possam estar ao nosso redor e que toda adoração e súplica chegue até o teu trono de graça como um aroma agradável. Pai, eu te peço que fica conosco, hoje e sempre, pelo amor que está em Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém e amém, Jesus. Aqui, como nós vemos, Pedro ele vem retratando a questão de que alguns deveres dos crentes uns para com os outros. E aqui ele fala que nós devemos ser mutualmente. Temos que ser igualitariamente. Sermos amorosos uns para com os outros. Isso transforma qualquer espécie de afeto, transforma qualquer espécie de acolhimento. Porque o amor, aqui como ele fala, um amor intenso, um amor sem medidas, um amor incondicional, que o próprio Deus nos concede. É maravilhoso nós podemos ver que Jesus, ele teve um amor tão imenso por nós que deu a sua própria vida para que a gente pudesse ter a vida eterna. E nós realmente não temos como retribuir este amor tão grande, mas nós tentamos, através dos mandamentos, como a palavra dele fala, né? Quando a gente ama a Deus, a gente obedece os seus mandamentos. E mais do que isso, a gente ama o nosso próximo. E aqui ele fala também servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós entendemos de que cada um de nós tem um dom. E às vezes a gente pensa que a tarefa da recepção é acolher, e realmente é. É acompanhar, é servir, realmente é. Mas será que é só tarefa da recepção fazer isso? Será que é só tarefa da recepção as pessoas terem um bom afeto, um bom relacionamento? E as 3 perguntas que eu faço para você hoje é: temos que ter uma equipe forte ou o problema está na recepção? Será que acolher quem chega em nossa igreja é apenas tarefa de uma equipe? E você crê que apenas alguns foram chamados para exercer a hospitalidade? Eu vou fazer uma ilustração para vocês e eu quero que vocês reflitam. Certa vez, chegou uma mulher, uma haitiana, ela tinha 3 filhos pequenos. E ela estava chegando num sábado na igreja adventista. E naquele momento, ao chegar ali na igreja, a recepção muito calorosa, afetuosa, chegou, abraçou, deu feliz sábado, trouxe ela para dentro da igreja, acolheu os filhos, até o moço que estava na recepção brincou com o gurizinho, fez uma graça ali, eles deram risada e trouxeram para dentro da igreja. Lá eles mostraram a igreja, apresentaram todo o templo, os banheiros, aonde ficava o bebedouro, aonde ficava todas as partes da igreja, mostrando para essa moça. Então, naquele momento, ela se chega, então logo após ali no início, às 9 horas, começa a escola sabatina. E nisso, acaba chegando alguns, e uma moça para e olha para ela, olha de cima a baixo, e até ela fica meio encabulada, né, pensando, será que eu tô com a roupa certa para vir para a igreja? Ela fica se olhando, e naquele momento, então, eles começam a falar ali de um assunto, ela não entende muito, né, porque ela está chegando recém na igreja, não consegue compreender. Então, terminada a escola sabatina, aí acaba um indo para cada um ponto, começa o culto, tem a palavra muito boa, faz com que realmente venha confortar o coração dela, e aí ela fica com aquela sede, né, aquela vontade, realmente, encontrei o meu lugar. Só que ela sente falta de algo. Ela recebeu um amor, um acolhimento muito bom na recepção, mas dentro ali propriamente da igreja, talvez não tenha tido esse mesmo afeto, talvez as pessoas não chegaram perguntando seu nome, não chegaram conversando com ela, talvez somente a recepção fez esse trabalho. E aí naquele momento, então após terminar o culto, ela está saindo, até as pessoas acabam se embolando, naquele tempo que não tinha pandemia, que as pessoas saíram tudo ao mesmo tempo, para cumprimentar o pregador na saída, logo para ir embora, para almoçar. E aí ela tenta chegar para cumprimentar e não consegue, e acaba saindo com uma fome e uma sede de amor e relacionamento. E eu pergunto para você, será que é só tarefa da recepção fazer esse afeto, esse amor, esse carinho com as pessoas? Nós percebemos de que muitas pessoas hoje, elas não ficam na igreja
por conta do próprio relacionamento entre pessoas. E isso, às vezes a gente fica pensando, a gente quer realmente trazer as pessoas para a igreja, quer fazer com que as pessoas aceitem a Cristo Jesus, mas a gente acaba não cuidando dessas almas. Acaba não cuidando dessas pessoas que chegam até a nossa igreja, e nós temos visto que agora, com a abertura da igreja, muitas visitas têm vindo. E talvez muitas dessas visitas estão ficando por conta do acolhimento que nós estamos dando. E isso é o diferencial da igreja. É isso que muda uma igreja que é acolhedora, uma igreja que tem o fervor, tem o amor de Cristo Jesus. É diferente do que tu só chegar realmente numa igreja onde você chega e as pessoas mal te olham ou mal te cumprimentam. Isso é muito triste. E nós estamos vivendo os últimos dias, nós sabemos que o amor de muitos esfriaria. Mas eu pergunto para vocês, o amor de Jesus tem esfriado no coração de vocês? Será que a gente realmente tem tratado as pessoas ao nosso redor com o verdadeiro amor que Cristo demonstrou por cada um de nós? Eu vou pedir para que vocês abram lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. E vamos ler particularmente o verso de número 13. Romanos, capítulo 12, verso de número 13. Vou esperar todos encontrarem. Amém? Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Vamos se referir a esse texto, hospitalidade. A palavra hospitalidade vem do grego filoxenia, que vem do início ali, philos, que é amar alguém como um amigo, como um irmão, e vem também do xenos, que significa estrangeiro. Então a hospitalidade nada mais é do que amar ao estrangeiro, acolher aquele que está chegando. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que acolheram estrangeiros. Lá a gente não vai abrir, mas lá, por exemplo, em Gênesis 18, quando Abraão recebeu aquelas 3 pessoas, que depois a gente vê que eram seres celestiais, ele teve um acolhimento. Mesmo não sabendo quem era, ele trouxe para a sua casa, acolheu, ouviu-os, e até quando os próprios anjos ali falaram que ele teria, vamos dizer assim, a promessa recebida, que era o filho Isaac, que a gente vê depois, até mesmo naquele momento, Sara até dá risada, porque ela já era avançada em idade e pensou que como que eu vou ter filho nessa idade? E aí a gente vê de que aquele momento que Abraão teve, aquela atitude que Abraão teve de acolher, pôde trazer a bênção sobre a sua vida. No momento que a gente acolhe, no momento que a gente pratica a hospitalidade com as pessoas, a gente está trazendo bênçãos para nós mesmos. A gente vê também Ló, quando recebe os 2 anjos na sua casa. E a gente se lembra daquela situação onde Sodoma e Gomorra estavam vivendo particularmente algo triste. A iniquidade estava muito grande. E fazendo com que até mesmo as pessoas que estavam fora, vendo aquelas 2 pessoas chegando na casa de Ló, eles queriam tentar abusar daquelas pessoas. A gente vê o tamanho da iniquidade, quão grande estava o pecado no coração daquelas pessoas, que elas estavam tentando abusar daqueles 2 seres, e quando Ló percebeu que eram seres celestiais, então ele se privou e mostrou de que não, eu não posso deixar que aconteça mal com essas pessoas. E aí naquele momento, então, a gente vê mais um ato de acolhimento, mais um ato de amor, de fraternidade através da vida de Ló. E através desse acolhimento, a gente vê que ele foi salvo, as suas filhas foram salvas. Infelizmente, a sua esposa não foi, por ter olhado para trás, olhado para o seu passado, para Sodoma e Gomorra, e ter virado uma estátua de sal, como a gente sabe, a gente conhece. E a gente também, na palavra de Deus, e agora a gente vai abrir lá em Levítico 19, Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, e vamos ler o 33. E 34. Amém?
se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis, como a vós mesmos, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Nós vemos aqui que na lei de Deus existia uma ordem para que o povo de Israel acolhesse os estrangeiros da mesma forma que eles foram acolhidos e que eles foram na verdade, estrangeiros no Egito. Então, aqui ele fala e demonstra de que o amor para com o próximo já existia no Antigo Testamento. Alguns pensam que o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo está apenas no Novo Testamento, e a gente percebe que não. Percebe que toda a sua palavra fala a respeito do amor. E a lei de Deus se resume no amor. E aí aqui a gente vê de que realmente eles deveriam acolher essas pessoas, deveriam tratar com hospitalidade, com carinho, com afeto, essas pessoas que recebessem de fora e pudesse estar no vosso meio. E eles seriam chamados também o povo de Deus, por conta disso, por conta que eles estariam acolhendo. Então eu faço mais uma pergunta para você. Por que nós falhamos talvez como igreja acolhedora? O que será que temos falhado como igreja acolhedora? O que será que temos feito de errado para não acolher as pessoas que estão vindo, que estão chegando, de certa forma? O que tem faltado para nós como igreja? Talvez a mornidão dos nossos dias seja referido à palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo tem como o princípio em mais theos, que quer dizer em Deus, ou Deus dentro. Entusiasmo nada mais é do que estar cheio de Deus. Então nós podemos ver que a pessoa que está cheia de Deus, ela tem um entusiasmo, ela tem uma alegria diferente, ela tem um fervor diferente. A gente vê nos olhos, a gente vê nas atitudes dela, demonstrando o carinho e o afeto para com o próximo. Isso é ser cheio de Deus. No momento que a gente pratica esse amor para com o próximo, esse amor fraternal, quando a gente tem essa alegria no Senhor, que a gente percebe uma pessoa, quando ela realmente é convertida, a diferença. A gente percebe vendo no seu olhar, na maneira como ela trata as pessoas. Não é simplesmente um ritual que ela cumpre de vir a todos os sábados ou aos cultos e simplesmente chegar e se sentar, não. Ela é diferente. Ela trata com as pessoas com amor, com afeto, ela traz para dentro, ela brinca, ela dá risada, ela faz coisas diferentes, fazendo com que aquela pessoa se sinta na sua própria casa. E nós temos que ser assim. Nós temos que tratar as pessoas que estão vindo lá de fora da mesma forma que tratamos que já estão aqui dentro. Nós não devemos esquecer também dos que estão aqui dentro, porque muitas vezes os que estão aqui dentro estão precisando desse amor, desse afeto, desse acolhimento, desse carinho especial. Muitas vezes a gente se detém simplesmente aos estrangeiros, e a gente deve se deter aos estrangeiros, mas a gente não pode esquecer os que estão dentro, porque muitos dos que estão dentro estão saindo, e a gente precisa buscá-los novamente. Precisa levar o amor para eles novamente e demonstrar de que nós não somos simplesmente seguidores de Jesus, nós somos o próprio Cristo aqui. Nós somos o próprio Deus aqui, porque nós estamos cheios de Deus. E se estamos cheios de Deus, nós carregamos o próprio Deus. E devemos levar esse Deus às pessoas. Devemos demonstrar na nossa vida o próprio Deus a essas pessoas. Elas precisam ver Cristo em nós. Porque não adianta eu vir à igreja, saber de Gênesis e Apocalipse da palavra, saber de cor os versículos, saber de cor a palavra de Deus, se eu não pratico o amor. Paulo ele vai dizer, em nossas cartas aos Coríntios, no capítulo 13, que pode fazer qualquer coisa, você pode entregar até seu corpo para ser mártir, ou você pode fazer qualquer coisa, mas se você não tiver amor, nada disso tem efeito. Nada disso tem em princípio. Então, nós devemos entender de que devemos praticar o acolhimento e principalmente o amor pelo nosso semelhante. Quando estamos cheios de Deus, o amor dele transborda e se manifesta a nós através do acolhimento e amor desinteressado ao próximo. Existe uma diferença entre o amor com interesse, que eu creio que particularmente não é um amor, e o amor desinteressado. Quando a gente faz as coisas não por obrigação, mas porque realmente a gente entende que a gente foi salvo por um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, e ele demonstra isso através do seu Filho amado Jesus. Quando Jesus esteve aqui, ele demonstrou uma humildade de caráter impressionante. Ele acolhia qualquer um que chegasse próximo dele. E a gente percebe de que até mesmo as crianças
se detinham a isso. As crianças se achegavam a Jesus. Eles ficavam maravilhados com aquele ser, com aquele homem que tinha algo diferente. E a gente percebe de que quando as crianças elas percebem algo diferente nas pessoas, elas realmente se apegam, elas chegam perto deles, dão risada, é diferente. A pessoa que está cheia de Deus, ela demonstra isso e as próprias crianças vão ver isso. É interessante de que quando nós demonstramos esse amor desinteressado, as coisas fluem, as coisas são automáticas. Muitas pessoas perguntam para si mesmas, por que eu não dou frutos? E aí eu pergunto para vocês, o que você tem feito para dar frutos? Será que você tem feito realmente a obra de Deus com o coração aberto ou tem feito de qualquer forma? Porque se você tem feito de qualquer forma, infelizmente você não dará frutos. Infelizmente você não tem levado o verdadeiro cristianismo. No momento que você dar frutos, no momento que você está dando frutos, estar demonstrando o amor para com o próximo desinteressadamente, automaticamente essas coisas vão vir. A gente vê no capítulo 25 de Mateus que os servos perguntaram para Jesus, ele fazendo uma ilustração, mas quando que fizemos isso? Quando que nós praticamos? Quando que a gente visitou os enfermos? Quando que a gente veio ver os que estavam presos? Quando que a gente fez isso? A gente não se lembra. Por quê? Eles estavam fazendo isso com tanto amor e carinho que eles nem se lembravam dos dias que eles fizeram isso. Mas o Cristo, o Jesus, a quem nós servimos, ele sabe de todas as coisas. E aí aqueles que talvez dissessem, como a gente vê lá no capítulo 7, se eu não me engano, de Mateus, que diz, mas Senhor, eu não profetizei em teu nome, não expeli demônios, talvez não evangelizei, talvez eu não preguei a tua palavra. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Por quê? Talvez eles estavam fazendo isso pela maneira errada, pelo ímpeto errado. Eles estavam tentando ter um interesse, tentando ter algo em troca, quando na verdade nós temos que fazer isso por um amor incondicional, assim como Jesus ele demonstrou esse amor incondicional por nós. Nós temos que fazer as coisas desinteressadamente. Não pensando que vamos receber algo em troca, não. Mas fazer porque Jesus primeiro nos amou. Ele nos amou primeiro. Por isso que nós retornamos esse amor. Não é nós que buscamos a Cristo, é Cristo que nos busca. Por isso nós temos que buscar o nosso semelhante. Nós temos que acolher o nosso semelhante. E isso é tarefa da igreja em total. Não é somente só parte da recepção. Não é somente parte dos líderes. Não é somente parte dos anciãos, dos líderes de jovem. Não é só essa parte. É de todos os membros. Tem essa tarefa divina, esse chamado divino a acolher as pessoas que estão chegando de fora. Mas também o contrário de entusiasmo é indiferença. E aí a gente vê. Infelizmente, muitas pessoas acham de que porque estão dentro da igreja, inseridos no corpo de Cristo, elas já estão salvas e elas não precisam fazer mais nada. E não é assim. A gente vê que a indiferença, que é o contrário do entusiasmo, a indiferença é algo que eu não me preocupo com o próximo. Eu não quero saber se ele está precisando de tal coisa, ou até mesmo eu vou ajudá-lo. Talvez fazer uma caridade, que é diferente de realmente acolher e demonstrar amor. Porque caridade, muitas instituições fazem. Muitas instituições vão lá e doam alimentos, doam roupas, mas a igreja não tem que ser um órgão de doação de caridade, não. Ela tem que ser um corpo de Cristo de amor fraternal. Vamos ler agora uma história que se encontra lá em Atos, no capítulo 12. Atos, capítulo 12, e vamos ler do verso 5 ao 16. Atos, capítulo 12, do verso 5 ao 16. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa.
Então as cadeias caíram das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Lendo o verso 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual lhe se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor me enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregavam e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles disseram: está louca? Ela, porém, insistia em afirmar que assim era. Então dissera: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se do lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo aos sentinelas ao inquérito, ordenou que fossem justificadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou dali algum tempo. Aqui nós vemos uma história onde Pedro estava preso. Se a gente ler um pouquinho antes, Tiago, o irmão de João, ele havia sido morto por Herodes, tinha sido degolado. E Pedro estava na mesma situação, ele estava preso no cárcere para logo em si a sentença ser ocorrida. Então, naquele momento, Pedro estava ali, estava no cárcere, estava preso, mas, como a gente leu, a igreja estava orando. A igreja estava intercedendo. A igreja estava em fervorosa oração por Pedro, por conta de Pedro, sabendo que Pedro estava lá naquele momento. Então, naquele momento, mesmo Pedro sem saber, mesmo Pedro sem ter a mínima ideia de que a igreja estava em intercessante oração, um anjo do Senhor chegou a Pedro e o livrou do cárcere, de maneira sobrenatural. É algo incrível, porque eu creio que nenhum de nós ainda viu um anjo, mas naquele momento Pedro, ao ver aquele anjo, talvez ficou atônito, ficou perplexo, sem saber quem era aquela pessoa que estava dentro do cárcere, como que essa pessoa entrou aqui dentro. E aí o anjo, libertando as cadeias, livrando ele de todos os soldados, passou pela porta e saiu. É interessante, então, logo esse acontecimento, o anjo acabou sumindo. E aí, quando ele estava indo em direção à casa de Maria, que era mãe de João Marcos, muitos historiadores e alguns teólogos acreditam que esse João Marcos é o mesmo que escreveu o livro de Marcos. Ao chegar na casa de Maria, ele bateu a porta, e uma jovem chamada Rude atendeu. Naquele momento, quando ele bateu e chamou ali por Maria, logo Rude viu que era Pedro. Então ela meio que abriu a porta e, como estava escuro, ela logo fechou e foi correndo avisar o pessoal: Pedro está ali. Só que a igreja que estava orando, que estava intercedendo, eles mesmos não estavam acreditando na sua oração. Tanto que eles disseram: ficou louca, Pedro está lá preso, como é que ele vai estar aqui na porta? A gente percebe de que muitas vezes a gente falha como igreja quando a gente não acredita nas nossas orações. A gente, quando orar, a gente tem que crer. A palavra de Deus fala que quando vocês orarem, crerem, vocês vão receber. É interessante de que nesse momento, então, ao falar que Pedro estava ali, Rude, ela teve uma tarefa muito importante. Ela foi ter o motivo de acolhimento. Ela acolheu Pedro. Naquele momento, quando Pedro, então, se bateu novamente na porta, porque talvez ela estava lá falando, ela voltou até ali e trouxe Pedro, demonstrando de que Pedro tinha sido o milagre das orações que eles mesmos não estavam acreditando que poderiam receber. Nós, quando buscarmos
a Deus, temos que acreditar na vitória na oração. Temos que acreditar que quando nós dobrarmos nosso joelho, aquilo que nós estamos pedindo irá se realizar. Nós sabemos que muitas vezes a gente pede muitas coisas e a gente precisa ter um cuidado, como o Tiago fala. Às vezes vocês não recebem porque vocês pedem mal. Porque essa oração chega até o trono, eu imagino que chega até o trono da graça de Deus, e Deus, ouvindo essa oração, ele naquele mesmo momento, ele atende aquela oração em favor daquele próximo. E eu creio de que Deus, ele está no seu trono de graça, realmente esperando a nossa adoração, esperando a nossa oração em favor do nosso próximo. Às vezes, nós somos libertos de muitos maus que a gente nem sabe. Talvez a oração de um filho, talvez a oração de um pai, de uma mãe, que quer constantemente que seu filho esteja na igreja e naquele momento recebe um milagre, recebe a resposta de oração daquele filho se entregar para Jesus. Muitas vezes tem pessoas que estão realmente muito tempo orando por situações e talvez não encontrarem a resposta. E eu digo para vocês, se vocês ainda não encontraram a resposta, confie em Deus. Talvez essa oração que você está fazendo, talvez a resposta Deus vai lhe mostrar lá na eternidade. Ele vai demonstrar o porquê que não aconteceu de tal forma como você orou, de tal forma como você pediu. Mas nós não devemos deixar de orar. Nós não devemos deixar de fazer realmente aquilo que a palavra de Deus nos pede, orar e sem cessar. Em todo o tempo, clamando com súplicas ao nosso Deus. Nós vemos que quando Rude reconheceu o apóstolo, ela pôde ter um encontro real com Jesus. Por quê? Naquele momento, talvez Rude, ali não fala na história, mas talvez Rude fosse só uma criada. Talvez ela não fosse convertida ainda ao cristianismo. Talvez ela fosse só uma serva ainda naquele momento. Mas ela ver que a igreja estava orando, estava intercedendo, e ela ver um milagre de talvez... de relacionamento. Nós temos que ter mais relacionamento para com Deus. Assim nós vamos desenvolver também um relacionamento para com o próximo. Nós vemos as pessoas que realmente estão cheias de Deus, como a gente viu, pessoas que estão realmente com relacionamento quase que estourando com Jesus. Estão cheios da presença de Deus. E aí naquele momento elas vão realmente tratar o seu semelhante como o próprio Deus trata ela. É essa a diferença das pessoas que servem a Jesus. E aí a palavra de Deus vai dizer que naquele dia vai fazer a separação daqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles que adoram e aqueles que não adoram. Porque a adoração não se limita somente a eu louvar e cantar um hino. Não. A adoração ela vem muito além disso. Ela vem Deus no momento onde eu chego cedo na igreja, Deus no momento onde eu chego para acolher o meu irmão, Deus no momento que eu chego para prestar um culto a Deus. Nós não viemos aqui na igreja para assistir um culto. Nós viemos para a igreja para dar um culto a Deus. Nós não temos que vir à casa de Deus esperando receber. Nós temos que vir na casa de Deus com o nosso coração alegre e contrito, porque nós temos que dar a Deus. E é nesse momento que a gente consegue perceber aqueles que realmente se firmam dentro da igreja, porque eles entendem qual é o propósito, eles entendem qual é o seu chamado. E aí sim, eles demonstram o amor para com seu semelhante. Vamos lembrar muitas vezes que o nosso comportamento é como um grupo reunido de oração. Só que nós devemos fazer a coisa certa, intercedendo, não da maneira errada, mas da maneira correta. O nosso coração vazio de qualquer dúvida e cheios de Deus. Neste momento, quando nós orarmos, nós vamos receber. Um cristianismo real, ele só faz sentido com Cristo estando dentro de nós. Não tem como nós proclamarmos Jesus se nós não estivermos cheios de Deus. Nós podemos até praticar rituais religiosos, vir aos cultos, dar o meu dízimo, dar a minha oferta, mas se eu não estiver cheio de Deus, as pessoas não vão ver diferença. Não vão ver diferença de você para as pessoas do mundo. Essa é a transformação real. Quando nós encontramos Jesus, nós transformamos primeiramente o nosso coração.
como o salmista fala no arrependimento, no capítulo 51 de Salmos, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração novo, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pede para que o seu coração seja um coração renovado, transformado, e que crie um espírito, um momento de adoração que seja inabalável, indiferente às situações, indiferente às ocasiões, que ele permanece firme no que ele acredita. Nós seguimos ao rumo certo, seguimos a Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mas nós temos que estar firmes e perseverantes, porque muitas tribulações vão vir, muitas situações vão vir, talvez na nossa vida, e muitas dessas provações vão nos moldar. Muitas pessoas acabam desfalecendo em meio às provações, mas eu particularmente creio que as provações são momentos que a gente tem para nos moldar, para nos fortalecer, para nós amadurecermos como cristãos. A palavra de Deus fala para a gente crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça é estar sendo agraciado com esse Jesus, sendo estabelecido com a graça divina sobre as nossas vidas, entendendo a misericórdia que Ele derrama sobre nós todas as manhãs quando acordamos. Por isso é importante nós levantarmos da nossa cama, dobrar os nossos joelhos e agradecer a esse Deus, porque Ele renovou a sua aliança conosco. Nós estamos falando na Escola Sabatina sobre aliança, e essa aliança ela se renova a cada manhã. Quando acordamos, quando nos dobramos nosso joelho, nós estamos renovando essa aliança. Deus está renovando essa aliança conosco. E é interessante de que quando nós entendemos o que é o crescer espiritualmente, é quando nós se detemos a buscar a Cristo como a nossa única fonte, o único meio de salvação. No momento que nós entendemos isso, toda a nossa vida será transformada. No nosso trabalho, na nossa família, no nosso meio, dos nossos amigos, tudo será transformado. As pessoas vão ver a diferença. Porque não adianta eu conhecer, como o Hernando falou, Daniel e Apocalipse, se eu não tiver amor. Não adianta eu saber, como eu já falei, de Gênesis e Apocalipse, se eu não tiver amor para com o próximo, semelhante. Por isso, a nossa tarefa como igreja não é somente a tarefa da recepção, receber os nossos estrangeiros bem, mas é como um corpo só, um corpo de Cristo. E a palavra de Deus fala que cada um tem uma função, cada um desempenha um dom, e nós temos que exercer esse dom. Nós não devemos enterrar o nosso talento. Vocês receberam talentos, Deus concedeu talentos, e o que vocês têm feito com esse talento? Será que vocês têm enterrado como aquele servo enterrou, ou vocês têm multiplicado como aqueles outros multiplicaram? É por isso que nós temos essa tarefa. E eu convido vocês a abrirem seu coração e deixar que Cristo transforme a vida de vocês. Deixar que Cristo faça morada no coração de vocês. E que vocês possam estar cheios de Deus. Pedir que o Espírito Santo entre no coração de vocês e venha encher com a plenitude do Espírito. E que vocês possam ter esse entusiasmo na obra de Deus. Ter essa alegria de servir a Jesus. Porque nós estamos servindo a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que vive e reina eternamente. Nós não estamos servindo um Deus morto que está na sepultura, não. Ele vive, ele reviveu, ele ressuscitou. Como nós cantamos muitas vezes, ele ressuscitou. E nós temos que viver esse Cristo ressuscitado em nosso coração. Nós temos que demonstrar às pessoas que Cristo é esse. Porque muitas pessoas não vão ter o contato talvez com a Bíblia, mas você é a Bíblia aberta para eles. Você é o Evangelho aberto para cada um deles. Talvez muitas dessas pessoas vão olhar a sua vida e ver, não, realmente, ali está um servo de Deus. Não é simplesmente porque ele carrega uma Bíblia do braço, não. Mas porque a vida dele é transformada. A vida dele é diferencial. Eu vejo a alegria, eu vejo a paz, o regozijo que ele tem em servir a Jesus. Não é algo simplório, não é algo ritualístico de poder estar na casa de Deus, não. É algo transformador. A gente vê realmente a diferença na vida daquela pessoa. E as pessoas estão lá fora esperando o nosso testemunho pessoal. Elas não querem saber se nós sabemos a Bíblia toda, não. Elas querem saber o quanto nós temos praticado da Bíblia. O quanto nós temos demonstrado ao nosso semelhante realmente o amor que Jesus demonstrou. Nós temos que ser Jesus para elas. E muitas pessoas estão talvez saindo da igreja por conta disso. Porque a igreja não tem demonstrado o Jesus que as Escrituras mostram. Por isso, eu convido vocês a estar refletindo. Você que está em casa também, a buscar esse Jesus. Buscar para que ele molde o seu coração, transforme a sua vida. Faça algo diferente. Faça algo que talvez até hoje você não tenha feito. Talvez até hoje você tenha simplesmente vindo aos cultos. Tenha simplesmente assistido aos cultos. Mas mude seu pensamento. Comece a prestar um culto a Deus. Você vai ver a diferença do que é prestar um culto a Deus do que assistir um culto.
Assistir, nós assistimos filme, assistimos novela, assistimos futebol, assistimos qualquer coisa. Mas prestar culto é diferente. Prestar culto não é simplesmente ouvir, é simplesmente demonstrar amor. Demonstrar amor para esse Deus que tem nos demonstrado um amor incondicional. E para finalizar, vamos abrir em Apocalipse, um texto clássico. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está neste momento, batendo a porta do seu coração, pedindo para entrar, para fazer morada, para fazer uma transformação completa. Não simplesmente ser um ritual ou algo que a gente faz todos os dias quando vem ao culto. Não, mas algo diferente. Ter uma transformação completa, uma transformação verdadeira, uma transformação que vai ver, as pessoas lá fora vão ver a diferença em vocês. Por isso, se permita ser usado por Deus. Às vezes a gente pensa de que a gente tem que pregar, tem que evangelizar, tem que dar estudo bíblico, isso é muito bom, mas nós não devemos perder o foco, não devemos perder a verdadeira essência, que é o amor. A verdadeira essência do evangelho é o amor. Tudo se resume a amor. E a palavra de Deus se resume toda ela no amor. Por isso, quando nós estamos às vezes aflitos, estamos cansados, sobrecarregados, nós temos que ir a Jesus. Nós temos que buscar a esse Deus que lança a sua misericórdia sobre nós e nos transforma a cada manhã. Já é tempo de quebrar a indiferença que impede de viver a nossa crença. Já é tempo de vivermos como luz, revelando toda a graça de Jesus, amando nosso irmão. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos unir nossas mãos. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos levar salvação. Amar a todos em minha volta, acolher os feridos como irmãos, atender a tudo que precisa, acompanhar para servir. Ser cristão é muito mais que aparência, é vivermos de verdade nossa essência, demonstrando com ações o nosso amor, revelando que nós somos do Senhor e vamos proclamar. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos unir nossas mãos. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos levar salvação. Amar a todos em minha volta, acolher os feridos como irmãos, atender a tudo que precisa, acompanhar para servir. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos unir nossas mãos. Juntos por uma igreja acolhedora, vamos levar salvação. Se você está disposto a ser essa igreja acolhedora, a ser esse corpo de Cristo realmente que acolhe o irmão e traz a alegria para a vida das pessoas, neste momento eu quero que você, em espírito de oração,
possa estar colocando seu coração à disposição do Senhor, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim para fazer a tua vontade. Nós devemos ser o corpo de Cristo para as pessoas que estão lá fora e para as pessoas que estão aqui dentro. Nós não devemos esquecer de nenhum dos dois lados. Nós devemos ser verdadeiros cristãos. Praticar tudo aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós estamos aprendendo cada dia com a palavra do Senhor. Amém? Neste momento, feche seus olhos. Você que está em casa também, feche seus olhos e curva a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos e lhe agradecemos porque até aqui tem nos ajudado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a vida e a vida eterna. Nessa manhã nós aprendemos, Senhor, que talvez temos falhado como igreja, Pai. Talvez a nossa mornidão tenha feito com que muitas pessoas tenham saído do nosso meio, Pai. Mas perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa indiferença com o nosso próximo. E nos ajude, Senhor, a ser uma igreja acolhedora, que traz o amor de Cristo a cada um deles, Pai. Que eles possam se sentir alegres, contentes de poder estar em nosso meio. Que eles sejam realmente entusiasmados com a nossa alegria. Que eles sejam realmente beneficiados com a nossa alegria, Pai. E por favor, Senhor, que o Senhor nos ensina, Senhor, a ser como o Senhor foi. Humilde, manso de coração. Que nós possamos demonstrar o amor para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Independentemente de querer algo em troca, Pai. Nós queremos fazer isso porque o Senhor nos amou primeiro. Por favor, Pai, nos ensina o caminho que devemos andar. Que não venhamos a nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas para andar firme, avante para o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós precisamos todos os dias da Tua misericórdia. Precisamos todos os dias da Tua graça, Pai. E é por isso que estamos aqui. É por isso que estamos na Tua casa. Para te louvar e ser abençoados pela Tua mão. Para te engrandecer e ser realmente retribuídos com o Teu amor fraternal. Por isso, Pai, que possamos ter amor uns para com os outros. E realmente não ser indiferentes, mas demonstrar a diferença de servirmos a esse Deus vivo, a esse Deus maravilhoso, ao qual não se deu por si só, mas se entregou por completo por cada um de nós. Por favor, Pai, nos ensina a cada dia a nos parecer mais contigo. Que possamos ser os seus imitadores, Pai, e que possamos não só ser os seus imitadores, mas realmente levar o evangelho que o Senhor nos trouxe até nós, Pai. Por favor, Pai, nós entendemos que não foi nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. E nós temos uma tarefa única, Pai, que é anunciar as Tuas boas novas. É demonstrar o amor para com o nosso próximo. Por isso nos ensina. Também nos capacita, Pai, para essa obra tão grandiosa. Que nós sabemos que o tempo está próximo. O fim está próximo. E por isso nós devemos, como irmãos, estar unidos em um só propósito. Em uma só tarefa, Pai. Nós devemos realmente transformar vidas de pessoas, Pai. Com o nosso testemunho pessoal. Nós vemos, Pai, muitas pessoas que estão chegando até a Tua casa, Pai. E glórias sejam dadas ao Teu nome por isso. Porque o Senhor está chamando os sinceros. O Senhor está trazendo aquelas pessoas que estão te buscando, Pai. Que estão conhecer a Tua verdade. O Senhor está buscando. O Senhor está trazendo. Para ser um só rebanho. Onde haverá um só pastor. E nós entendemos isso, Pai. Por isso nos usa como Teu instrumento. Para trazer essas pessoas para o Teu rebanho. Para a Tua casa, Pai. Neste momento eu te peço, Senhor. Que o Senhor fique conosco. Nesse restante de sábado. E possamos demonstrar o nosso amor para com o nosso semelhante. E levar o Teu evangelho à frente. Por favor, Pai, nos conduza cada dia mais para mais próximo de Ti. E que possamos dar frutos para a eternidade. Porque o Senhor está em nós. Porque o Senhor está dentro de nós. Por favor, Pai, que o Senhor esteja com o nosso coração. Que o nosso coração esteja aberto para Te receber a cada dia, a cada manhã. E que possamos realmente resplandecer a imagem e semelhança do Cordeiro de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E ainda fará. Pelo amor que está em Cristo Jesus, nós te rogamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, principalmente o pessoal que está em casa. Que Deus seja com vocês, com a sua família. Que vocês possam ter um ótimo sábado abençoado em Cristo Jesus.